Amen. Est-ce que tu sais que tu as le Zambe? Zambe apambola biso. Frère Blaise Amati. To lobi boye tozali na kirte ya action de grâce. Kirte action de grâce toza na kati na église, toza na discipline bosunga biso. Amen. Toza na tango oyo kosenga topusa na pembeni ya mama Blandine. Mais tosunga biso, totika babiloko ya kopusana, koboka babiloko. Toza na kati na église, moi respect wane kozala malamu. Amen. Est-ce que tobeti bino libaku? Eza mabe? Respect wane kozala okangane photo, mais tosilisa makambo ya kilte. Ya mibale tolobi boye. Tozalaki awa ndeti nga nazalaki awa depuis 13 heures naza awa. On a préparé kilte ya lelo. Kilte oyo ebandaka esengeli famille. Kilte oyo ebandaka esengeli baye oyo baza concerné bazala po ke to démarrer na bango elongo. C'est toye retard. Opesi biso retard par rapport ya programme na biso. Et tout ça biso te sur pa programme mosusu ekei mbango bango. Pe tokozala mokuse na mateya. Nous allons pousser pour nous prier pour la famille, mais tout bête libakuti. Amen. Est-ce que tu comprends malam? Tu permets de kaka bandeko bakoki kosala musala na bango, ba ko bazozo ba image, to komi na moment oyo ezali motuya lisusu koleka. Bandeko protocole bosunga biso, bandeko bazana sécurité bosunga biso. Mouvement ya batu na kati ya kotambola bakembo ezala te. Bandeko nyonso bayembi okoza libanda bokota bozo bakiti na bino. Moto moko te azala libanda. Amen. Oui, totelemi likolo mpona kotombola Nzambe po toyoka libola Nzambe. Assemblée de grâce. Lelo eza mokolo na biso ya culte et action de grâce. Alléluia. Então, é por isso que nós queremos ouvir a palavra de Deus. É dia também da festa. Dia da alegria. Que a nossa mamã, Mamã Blandine, Bolili, ele veio agradecer o Deus e na sua vida ela hoje está totalizando 60 anos. É grande dia para nós. Dia da festa. Dia da alegria. E já não temos tempo. Estamos atrás do tempo. E queremos ouvir a palavra de Deus. Amém. E vamos ficar de pé para nós ler a palavra de Deus. Estamos no livro do Lucas. Estamos no livro de Lucas. Capítulo 17. Chapitre 17. Pode abrir a tua Bíblia. Fongola Bíblia na yo. Vamos lá no livro do Lucas. Capítulo 17. Chapitre 17. O seu verso. Verset na yango. Acho que vamos começar no versículo. Tokobanda na verset. No versículo. Tokobanda na verset 10. Versículo 10. Tokobanda na verset 10. Amen. Amen. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné,
dites, versículo 10 até 17. Verset 10 kino 17. vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il est entré dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Vamos parar lá. Puis il lui dit, Não. Ok, podemos parar lá. Amém. Podemos sentar. Alléluia. Alléluia. A Bíblia diz aqui em português. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar em certa aldeia, sair lá o encontro de 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ele logo que os viu, diz-lhe, ide e mostrai-vos a sacerdotes. E aconteceu que enquanto ia ficar limpos, um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou com o rosto inteiro ao pés de Jesus, dando-lhe graça. E este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus, não foram limpos os 10? E os 9? Onde estão? Aleluia. Perguntou, pois, Jesus, não foram limpos os 10? E os 9 onde estão? Aleluia. Santo Deus, obrigado. Glorificamos o seu nome na tarde de hoje. E o teu povo quer ouvir a palavra de Deus no caminho do teu servo. Deixa que a minha presença frente do teu povo que seja um instrumento que tu, papá, quer utilizar, porque o teu povo beneficiar, que seja abençoado através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Falamos que hoje é um dia do culto de ação de graça. Aleluia. Um culto de ação de graça. O culto significa o quê? É a hora
ezali ntango agradecimento. oyo kokumisa O nzambe. culto significa louvor. Kilte elingi kolakisa kokumisa. Nós queremos louvar. Tolingi tokumisa. Nós viemos aqui na Toye tarde de awa hoje mpona kokumisa. para nós louvar. Toye mpona kokumisa. Aleluia. Louvar o nome de Jesus. Kokumisa kombo ya Nzambe. Louvar o nome de Deus. Kokumisa kombo ya Nzambe na biso. E através de ação de graça. Kolandela na action de grâce. Ação de graça. Na nzela action de grâce. Aleluia. Eu digo que não temos tempo, Tolobaki ke temps eza lisusu te. mas vamos aproveitar, Mais tozoprofite falar aquilo que é importante. toloba oyo eza motuya. Aleluia. Amen. Aqui nós ouvimos Awa touti koyoka na Bíblia, na kati na Biblia no livro do Lucas, capítulo 17, na mokanda ya Luc chapitre 17 é uma história de Jesus. eza histoire ya Yesu Foi com uns 10 leprosos. o akendaki na bati lepreux. A Bíblia diz que Jesus Bible elobi ke Yesu ia para Jerusalém abandaki kokende na e Jerusalem no meio do Galileia na katikati ya Galile e Samaria, na Samari onde que Jesus queria passar. bisika wapi Yesu alingaki aleka. E a Bíblia diz que quando Jesus estava a passar, Bible elobi ke ntango Yesu abandaki koleka wana via também uns 10 leprosos. amonaki 10 lepreux bato maladi ya mbala. Aleluia. E Amen. nesta tarde, Na pokwa lelo tinha também uma pessoa que era leproso. eza na mutu moko eza na forme ya lepreux. A mamãe Blandinha. Mama Blandine. Quando eu ouvi a história da mamãe Blandina, Ntango nalandi histoire ya Mama Blandine eu entendi que nayoki a mamãe Blandina ke Mama Blandine era leprosa. azalaki lepreux. Antigamente, Na ntango ya kala ela era leprosa. azalaki mutu ya maladi ya mbala. Você não está ouvindo? Bino bozoyoka te. Eu disse assim. Alobi boye Antigamente, na ntango ya eu kala entendi ayoki que a ke mamãe Blandina, ke Mama a Blandine história dele, na histoire na a ye história da minha irmã que está atrás. na histoire oyo ndeko ya nsima pesi Eles alobi estavam leprosa. azalaki na lepre. Amém. A Bíblia diz, Bible elobi os leprosos balepreux é uma doença. ezali maladi. Antigamente na Bíblia, Na ntango ya kala na Bible todos os leprosos balepreux nyonso não ficavam junto com o povo de Deus. ekoka kovanda elongo na bato nyonso te. Antigamente na Bíblia, Na ntango ya kala na todos os Biblia leprosos balepreux nyonso ficavam fora do Israel. abandaki kovanda libanda ya Israel. Então esses leprosos, Na balepreux oyo eles não tinham direito bazaki na droit de te ficar junto. ya kovanda elongo na bato. As suas vidas Na bavi na bango eram limitadas. ezalaki limité. Aleluia. É Amen. a mesma coisa também. Eza ndenge moko ti lelo. E antigamente, Na ntango ya kala a vida da mamãe Blandina na vi ya Mama Blandine tinha os limites. ezalaki na bamindelo Porque ela oye era leprosa. azalaki na Mas lepre. hoje em dia, Me lelo oyo quando que ela ntango ye se encontrou com Jesus, ntango akutani na a Yesu vida dele mudou. na vi na ye A echange. vida dele mudou. Bomoi na ye A echange. vida dele mudou. Bomoi na ye A echange. vida dele mudou. Bomoi na ye echange. Irmãos em Cristo, Bandeko ba o Kristo que eu quero dizer? nalingi naloba nini Antigamente, na ntango ya kala quando nós não conhecemos Jesus Cristo, ntango toyebaki Yesu te éramos também os leprosos. tozalaki mpe na Mas lepre. hoje em dia, meki mokolo moko nós somos a mamãe Blandina, lelo Mama Blandine que ela era leprosa. oyo azalaki na lepre. Mesmo eu também, pastor, ata ye pasteur estou a pregar a palavra de Deus. ozoteya maloba na É a Nzambe minha história. nazali mpe na histoire na ngai. Antigamente também, nazalaki mpe eu yango fui leproso. nazalaki mpe Mas lepre. de hoje, kasi lelo minha vida na vi na ngai mudou no echange caminho de Jesus Cristo. vika na nzela ya Jésus Christ. Aleluia. A minha vida, na vi na ngai a vida da mamãe Blandina bomoi mpe ya Mama Blandine também mudou echange mpe no caminho de Jesus. na nzela ya Jésus Christ. Gloire à Jésus. É somente Jesus Yesu yango que wana tem moko poder aza na pouvoir de mudar uma coisa. aza na pouvoir ya kochange É eloko. somente Jesus oyo Yesu ye que moko tem wana poder aza na de nguya mudar ya kochange a vida na vie das prostitutas. ya baprostituye Porque ao vir pote na a Yesu minha irmã que está
leproso balepreux tinha os limites. bazalaki limité Porque eles mpo bango viviam fora dos Israel. baza kovivre libanda ya israele Não tinham direito de ficar junto com o povo de Israel. bakokaki kovivre na kati na israele te elongo na bato mosusu. Aleluia. Amen. Porque isso era o direito de Deus. po te wana ezalaki droit ya nzambe mobeko ya nzambe Era o direito de Deus. na mobeko ya nzambe Porque quando Deus fala, Deus fala. mpo nzambe soki alobi alobi. Os leprosos balepreux é um símbolo ezalaki elembo do pecado. ya peshe ya masumu. A Bíblia diz que Deus não colabora com os homens pecados. biblia elobi ke nzambe akolaboraka na bato ya masumu te. Irmãos em Cristo, bandeko na kristo leproso balepreux significa pecado. elakisi ke oza na molili. O leproso significa pecado de sumo. Lepre elakisi lisumu. Glória a Jesus. Amém? Amen. Leproso significa pecado, péché. Lepre elakisi lisumu. Aleluia. Amen. Então, a Bíblia diz: biblia elobi Deus Deus não colabora yesu alingaka com os te pecados. na bato ya masumu. No livro de Isaías, na livre ya Isaïe no seu capítulo 59. na chapitre 59. Amém? Amen. Deus não tem colaboração. eza na collaboration te eza na koyokana te. Então, é por isso yango wana que os leprosos balepreux tinham os limites. bazalaki limité. Mas a Bíblia diz que Jesus ia passar biblia elobi ke yesu abandaki koleka no meio do Galileia na entre e a galileya Samaria. na samari. E quando os leprosos etango batomanaki ouviram Jesus, baoyoki yesu. a Bíblia diz que eles começaram a gritar: biblia elobi ke babandi koganga Oh Jesus! o yesu Oh Jesus! o yesu Tenha misericórdia de nós! lokela biso mawa Tenha misericórdia de nós! lokela biso mawa. Irmãos em Cristo, bandeko por balingi que é isso? mpona nini yesu Porque somente Jesus mpona nini yesu que pode mudar o kaka yesu e curar akoki a vida kobimisa de uma pessoa. vi ya moto Eu vou moko. te dizer tolingi que toloba dinheiro não tem poder. A Bíblia diz biblia elobi que o dinheiro mbongo responde ezomisaka por certas coisas. mbongo ezomisaka A Bíblia diz que por certas coisas. biblia elobi ke makambo ebele mosusu. Não, a Bíblia disse biblia elobi que o dinheiro ke mbongo responde ezomisaka por certas coisas, qualquer coisas. biblia erepondaka na bamakambo mosusu. Não é o dinheiro que tem poder com todas as coisas. eza mbongo te ekopesa pouvoir na No bongo na yo. momento que nós estamos na igreja, na moma oyo toza na tem eglise família que tem muito dinheiro. eza na bafami baa na mbongo Mas ebele nesse momento, kasi na ngonga oyo eles estão lá nos hospitais. baza na bopito E são dinheiros. na mbongo batela nzambe Tem poder de curar. eza na yesu kobonga na miso Você te não está a ouvir. Você não está a ouvir. ozoyoka te Eu disse, alobi nesse momento, na ngonga que oyo a mamãe Blandina o mama tem blandine a força revida, aza na forme tem a força, te aza na tem ngolu energia. aza na energie Neste momento, na ngonga tem oyo pessoas nos hospitais. eza na dinheiro E não tem poder para curar. E mesmo dinheiro não tem poder para salvar. Porque somente é o Jesus que tem poder de salvar. Somente é Jesus que tem poder de te tirar do buraco e te levar. É somente Jesus. É somente Jesus. Exalta isso. É somente Jesus. Exalta isso. Que pode te tirar da pobreza. Tenha mais confiança. É somente Jesus que pode te tirar de nada para te dar valor, consideração. Aleluia para os leprosos. Os leprosos, quando tentava gritar, Jesus, energia, nesse momento, tenha misericórdia de nós. O que é que Jesus disse? Jesus disse com os leprosos: na balepreux vai bokende se apresentar komilakisa frente dos sacerdotes. liboso ya sacrificateur nganga nzambe Os sacerdotes basali na são nzambe esses servos de Deus que bango estão. oyo bavandi basali na nzambe Respeita esses servos de Deus. respecte
ate na nzambe Deus não se vê assim. yesu okomona na miso te Mas Deus, nakati yesu leproso. omona ye lokola balepre na nzela ya basali na yo Através desses homens. na nzela ya basali na yo Por isso a Bíblia diz. yango bible elobi São duas coisas. A Bíblia diz. bible elobi No livro, no segundo livro do Crônicas, na deuxième livre ya chronique no capítulo 20, na chapitre no 20 capítulo 20, na chapitre e no 20 seu verso 20, alobi boye a Bíblia diz: bible elobi tenha confiança zala na com confiance Deus, na nzambe e nzambe que você po te yo vai ter força. okozwa makasi Você vai ter força. okozwa makasi Tenha confiança com Deus, zala na confiance na e você nzambe vai ter força. okozwa E makasi tenha mais confiança ezala com confiance esses homens de Deus. na basali na Tenha nzambe confiança. zala na Olha a confiance imagem de Cristo. oka ndeko na kristo Olha, yoka povo de Deus. basali na Deus nzambe disse: yesu alobi primeiro, liboso tenha confiança zala na confiance com Ele. na bango Você vai ter força. okozwa makasi E no segundo lugar, e na Muitas na igreja. Mas você sabe, esses homens de na Deus. basali na nzambe Com esses homens de na Deus. basali na nzambe E oyo você vai ter sucesso. eyo okozwa succès Por isso a irmã que está atrás. yango toza na nsima Eles, yango no princípio, na ebandeli não estavam a acreditar. bato baza No kondima te princípio, na ebandeli ela tinha os limites. bazaki limite Irmão, bandeko eu fiquei muito emocionado nazalaki très étonné quando vi os testemunhos das nossas mamãs. ntango ayoki batémoignage ya bamama na biso Muitas pessoas na vida bato ebele na vi na bango não gostam de relatar as suas histórias. balingaka te babeta masolo ya vi na bango elenga Muitas bato não ebele têm poder, baza na nguya não te têm coragem baza na courage de te relatar po barakonte as suas histórias. na histoire oyo eleka na Mas bongo quando ouvi, kasi ntango nayoki fiquei muito emocionado. na kamwe mingi Ouvi a minha mamã, nakoyoka mama na nga Blandina, blandine ouvi que a história dele ntango nayoki histoire na ye era uma pessoa difícil, azalaki mutu moko très era difficile uma pessoa complicada. azalaki mutu moko kocomprendre ye te Quando a minha mamã estava a testemunhar, ntango mama e azotémoigne a mamã Blandina e mama blandine era difícil, azalaki tinha as compliqué barreiras, azalaki na não tinha bamindelo como. ezalaki E kumwani te hoje em dia, me lelo oyo nós podemos ficar na igreja, oyo tokofanda na porque eglise a oyo mamã contou po te mama a própria vida da mamã Blandina. arakonte bongo ya mama Eu blandine fiquei muito emocionado, na kamwe mingi porque muitos que estão aqui nesse lugar po te bato ebele bazawa não têm força de relatar sua história. bazala courage ya korakonte histoire na bango te Adoningo bakolobela ba história na bango te. amen Aleluia. Parce que bakoyoka soni. Amen. Mas eu ouvi kasi ayoki a mamã Blandine presente. mama blandine oyo avandi A nossa mamãe foi. po ndenge Diz que azalaki ele era criança. oyo ntango azalaka mwana O que ele moke fez no passado? ntango Mas azalaka mwana hoje eles têm poder, kasi lelo aza na têm nguya coragem de relatar. na courage ya Não somente eles, oyo nyonso mas é o poder do Espírito Santo. kasi na nguya É o molimo Jesus Cristo. oyo yesu kristo Quando tocou nas suas vidas, tudo mudou. yesu achange Tudo mudou. yesu abongwani É somente Jesus eza kaka yesu que wana tem poder de mudar. aza na nguya kochange mutu Aleluia. O dinheiro mbongo pode te ajudar, ekokosunga yo mas com certas coisas. Mas Jesus, yesu se Ele vem te ajudar, soki aye kosunga yo Ele ajuda completamente. asungaka ya mobimba Ele ajuda completamente. kosunga yo na totalité Não sei se você estava mesmo calado, não estava acompanhando aquilo que estava a falar aqui. makambo balobaki É muito emocionado. eza kokamwisa A mamã, uma mulher bonita, ficar à frente de muita pessoa aqui, relatar a sua história. Não é fácil. Amém. Não é fácil. eza pete te Amém. E o pastor Afonso, eu também ouvi falar que não. E são elas. etango paster amos mpe azolobaki eza bango kaka
diz que são elas eza bango que podem passar em frente bakoleka e liboso relatar suas histórias po barakonte histoire na bango e para nos dar um ensinamento. eza enseignement monene A Bíblia, no mundo há uma palavra que se diz: na monde eza na maloba moko as elobaka pessoas que ficam à frente, moto akomaka liboso eles que fazem caminho para a pessoa que está atrás. bango nde babomisaka nzela mpona baye baza na nsima Você não está a ouvir? ozoyoka te Tu estás a ouvir? ozoyoka te Não estás a ouvir? Não estás a ouvir? ozoyoka te Se tu estás a ouvir, levanta a tua mão onde você está. so ozoyoka tombola loboko na Que yo Deus seja louvado. tobake nzambe O akumama que é que eu disse? tolo ozoloba nini Eu disse, tolobi o pastor Amos, era moto ele disse que há pessoas que estão à frente de testemunhar as suas histórias. bato oyo baza liboso ya kotemoigne bomoi na bango Eles têm capacidade, baza na nguya têm experiência ya experience para nos mostrar caminho. mpona kolakisa biso Eles nzela são testemunho baza para batemoigne nós. mpona Se biso para nós conseguimos acreditar, pote biso tondima porque hoje pote lelo esse Deus nzambe wana que fizer milagre nessas vidas da mamãe Blandine oyo asali é o mesmo Deus. eza ye moko nzambe A pessoa que está aqui, aza awa kati na tanto biso que tu está na igreja, aza le meme awa na mas eglise você sabe, akofi oyebi você tem a vida da mamãe Blandine. oyebi vi ya mablani Mas a mamãe Blandine kasi mama é uma blani experiência para nós. eza experience mpona biso Através desse testemunho, na nzela você tem que mudar a tua vida. yo mpe il faut changer Você tem que mudar a tua vida. Porque ela pote ye é uma pregação para nós. Amém. amen A mamãe Blandine mama blandine é uma pregação para nós. eza prédication mpona biso Já não queria mais pregar, akokaki koteya mpe porque a mamãe Blandine pote mama já blandine era pregação para nós. asi apreche biso Mamãe deja Blandine, agora que deve mateia por isso. Amém. Aquela teia que tem, mamãe Blandine, agora que deixa mateia por isso. Será que a pessoa que está aqui eza na bato bazawa não deixa que essa tarde ekotika te eta oyo fica só uma tarde só assim para você? ekotikala mpe mpona yo O que é ação de graça? nini ezali action de grâce Ação de graça action de grâce é uma oferta de paz. eza offrande ya esengo Aqui não tem tempo, não vamos demorar. awa ta eza Mas eu queria dar um sinais. kasi nalingi napesa mwa malakisa moko Eu queria dar um valor nessa pregação. nalingi napesa mwa valeur na prédication Para que você conseguir pontar pote okoka te korakoze umas palavras maloba moko e através dessa pregação. na nzela ya prédication O que significa a ação de graça? action de grâce elingi koloba nini Ação de graça action de grâce é uma oferta de paz. eza offrande ya kimia ya Amém. Ação de graça action de grâce é uma oferta de recompensa. eza offrande moko ya pamboli O que significa ação de graça? action de grâce elakisi nini Ação de graça action de grâce é um sacrifício ezali sacrifice para aliança na alliance e amizade. Amém. Amen. O que significa ação de graça? action de grâce elakisi nini É um sacrifício voluntário eza sacrifice na motema na de yo agradecimento. ya kozongisa É matondo ato de reconhecimento eza reconnaissance perante nosso Deus liboso ya nzambe na no biso coração. na motema na yo Exprimir em palavra ya kolakisa na biso ou nos atos. oyo na misala na biso Aleluia. amen Você não está entendendo? bozoyoka obe ozoyoka te Aleluia. Ação de graça. action de grâce O que significa? elakisi nini Ação de graça action de é um grâce sacrifício voluntário. eza sacrifice Um volontaire sacrifício voluntário eza sacrifice volontaire de agradecimento. oyo ya kozongisa É matondo um ato, mpo na yo é um ato, ezali elembo um ato de reconhecimento eza elembo ya perante Deus liboso ya que nzambe vem de coração ewuti na motema e na yo exprimir em palavra. e oexprime yango na maloba na yo Ato de reconhecimento
Ação de graça Action de grâce. significa ato de reconhecimento perante Deus. Liboso ya Nzambe. Vem do coração. Oyo euti na motema na yo. Vem do coração. Euti na motema na yo. Vem do coração. Euti na motema na yo. Em primeiro lugar, Na mbala liboso. vem do coração. Euti na motema. E exprimir Exprime yo em palavra na maloba ou em ato. ou bien na misala na yo. Amém. Quando os leprosos Wako ba lepre se encontrou com Jesus, bakutani na Yesu. quando ele estava gritando, Tango babandai a kokanga. Bíblia diz que Jesus La Bible elobi ke Yesu lhes mandou perante e frente do sacerdote. atindaki bango liboso ya mosali na A Nzambe. Bíblia diz que quando ele estava caminhando, Bible elobi ke tango babandai kokende. quando ele estava caminhando, Tango babandai kokende. ele foi conseguir tirar uma experiência. Já está curado. Porque ele se encontrou com Jesus. Ele se encontrou com Jesus. O dono da terra. O Elohim. Que é o criador de todas as coisas. O criador de todas as coisas. Ele se encontrou com Jesus. Mas a Bíblia diz, quando ele estava caminhando, se encontrou. Já está curado. Mas o que aconteceu? Irmão, ouve aqui. O que aconteceu? A Bíblia diz, os 9 foi, mas o 1, quando eles entenderam que já estava curado, ele voltou. A Bíblia diz que ele voltou, mas só um. E aquele 1 é a mamãe Blandina, que está aqui nessa tarde. É a mamãe Blandina, que está aqui nessa tarde. Mas os 9 já foram, mas só um. A Bíblia diz, ele vem cair nos pés de Jesus para agradecer, para reconhecer que não na minha força, não no meu dinheiro, não no poder da minha família, não no poder do dinheiro, não de porque eu trabalho, não de porque tenho filho, não de porque tenho família. A mamãe Blandina tinha família que tem dinheiro, e usava seu dinheiro, a sua família não tinha poder para mudar a vida da mamãe Blandina. Mas somente foi o Jesus, quando a mamãe Blandina se encontrou com Jesus, a vida da mamãe Blandina. Hoje mamãe te chama, hoje mamãe te chama na graça do Senhor. Acho que você não está entendendo. Eu disse, mamãe Blandina, azala aqui na família. Azala aqui na família, está na mão. Amém. Azala aqui nyoso, mamãe Blandina chanja. Então, a puta aqui na Jesus Cristo. Azala aqui mbongo te. Azala aqui família na yete. Azala aqui mbongo na yete. Quando a puta na Jesus Cristo, azala ele não sabe na ngamba. Olha o mbongo e compesa yote. Jesus Cristo tem poder para te dar. Jesus Cristo tem poder para te dar. Mas uma coisa, há uma condição. Essa condição, em primeiro lugar, você deve se apresentar frente do sacerdote. Frente do sacerdote. Aleluia. A mamãe Blandina não foi à noite. Não foi à noite que ele sonhou. Ele se encontrou com Jesus. Mas ele se encontrou com uma pessoa que tinha Jesus. E aquela pessoa, eu sou profeta. Profeta Ezequiel. Porque Jesus,
merci. Na nyonso sali na pokwa lelo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi. Tobeteli Yesu maboko makasi. Tobeteli Yesu maboko makasi. Tobeteli Yesu maboko. Amen. Totikali na minute moke po tosilisa programme na biso. Polimbisa biso. Faut ezali ya bino nde boyaki leta. Amen. Tokomi na minute moke po tosilisa. Motei azalaki na ye mpe na ngonga ya malamu. Soki topesaki ya banda elingaki ezala malamu mpenza te. Toye retard mpe libota mpe bakotaki mpe retard. Toyokanaki na bango déjà 17h30 bazala awa. Est-ce que tu comprends le malamu? Programme na biso ezalaki fallait tosilisa avant. Est-ce que bolimbisi biso? Amen. Totikali na étape ya offrande pe obondela mpona mama Blandine na libota na ye. Pe tokosala elambo Sainte basali na Nzambe na famille. Pe na suka nango tosali prière ya clôture pe tosilisi. Est-ce que tu comprends le malamu? Est-ce que tu comprends le malamu? Nzambe azwa lokumu bapesi nga liste moko te ya bapaya oyo esengelaki toyamba bango, mais Nzambe apambola bino oyo bozali awa. Amen. Nzambe apambola bino bozali awa oyo bolandi mama Blandine. Amen. Bazopesa yo kado. Asala ebinene na kati na bino. Baluka bazwa yo photo. Kanga yo photo. Kado ya paix. La qualité ya nganga Nzambe oyo établi. La qualité ya paix. Ya kozongisa matondi epai na yo. Na makoki. Ya kosala koleka. Merci mon sang. Epai na yo. Bambola bomoi na ye. Telebise na kati na mosala na yo. La femme samaritaine bongo la kipi na ye. Tikete tout dans nzela na ye. Continuez kopesa ye stabilité binga. Soki lelo bato bele babikisa bi na nzela na nga. Soki lelo lisusu koleka. Bongo la lisusu.